Viu? Te disse que seria fácil. Não me diga que você não viu esse barulho, Norman. Foi o assentamento da casa, Marion. Então você ouviu alguma coisa? Bem, sim, o assentamento da casa. Esta casa não estremece. Por favor, volte a dormir. Eu tenho certeza que não foi nada. Nossa bolsa está cheia? Não sei. Tá meio cheia. Ainda não terminamos aqui. Rose, por favor. Carly, ainda não terminamos aqui. Esqueça. Ai, Rose. Ainda não olhei o andar de cima. Eles estão lá. É um casal de velhos rabugentos. Posso enfrentá-lo se precisar. Mas não deixe que isso aconteça. Você disse, depois que saímos, que se a situação ficasse ruim... Sim, mas você acha que isso é ruim? Sério mesmo? As coisas ficam ruins quando começamos. E ainda nem começamos. Rose! Eu juro que eu estou ouvindo algo, Norman. Tem certeza que tomou o seu remédio, querida? O que está fazendo? Marion, me desculpe, mas eu não... por favor, eu não sei o que foi. Vamos! A qual é? A gente já tem o suficiente. Não vou embora antes de verificar se há coisas em toda a casa. Quebre outra coisa e estará morta. Merda! Merda! Se ela acha que isso é tão fácil, ela pode fazer isso sozinha. Merda! Deus, que porra é essa? Que? Ai! Ah!
Merda. Merda, porra. Carly, levanta, levanta, levanta. Precisamos sair daqui. Não, por favor, me desculpe, me desculpe! Não! Demente. Retribuição. Será que meus olhos estão me enganando? Essa é a Terry Manson em carne e osso. Macy. Oh. Vamos ver se ela ainda se lembra. Hã? Ela ainda lembra? Isso já faz uns 2 anos, né? 3 e alguns meses, mas eu não tô contando, eu juro. Bom, Ti, essa é a Glória. É Glória Terry, Terry Glória. Oi. Prazer em conhecê-la. Nossa, dá pra acreditar em tudo isso? E quem estou enganando? Você está recebendo atualizações da Connie? Na verdade, faz alguns anos que a gente não se fala. Sério mesmo? Achei que estava brincando quando disse isso no bate-papo. Não, sabe, ela tá ocupada. Quando você é Connie Manson, todos precisam de você, sabe? Quem precisa de mim? Connie! Ah. Senti muito a sua falta. Meu Deus, eu também. E muito obrigada por Sem parar problemas. com tudo. Essa é a Glória, minha namorada. Oi. Oi. É mais alto do que eu esperava. Digo isso como uma fã. Ai, meu Deus. Você não precisa ser uma fã. É um prazer conhecê-la. O carro já chegou? Carro? Oh, é uma surpresa, mas tem ótimos comentários. Oi, Terry. Oi. Como você tá? É. Aqui tá nossa carona. Vamos lá, vamos embora. Oi. Sou o Douglas. Temos uma pequena jornada nas mãos, com algumas paradas no caminho. Vamos carregar as malas?
Parece que vocês têm fãs, hein? Vamos começar a festa! Tenho todos os seus álbuns. Você tem ótimos comentários. Vamos manter assim. Três, dois, Graças, gatas. Deixa o meu. Ah, saúde. Saúde. Saúde! Então, foi como se tivesse acontecido da noite pro dia. A contagem de visualizações foi de 50 mil na noite anterior, mas pela manhã viral. Ok, eu rolo muito a tela. E perdoe minha linguagem, mas tudo que eu vejo são os seus malditos vídeos. Então, as pessoas que gostam de música viram seu material e dizem: sim, faça dela uma manchete no Taco Time Fest, ela é ótima com os jovens. Sim, basicamente, os maiores atos femininos de 3 gerações. E recebi uma ligação do meu gerente perguntando se queria fazer. Tipo, não era nem uma pergunta. Eu estava literalmente falando pra Loreta: faça isso, vadia. Mas, falando sério, me morda, me belisque, me incendeie. Tudo parece um sonho. Isso é muito engraçado. Você saiu da Filadélfia. Isso merece um brinde. Talvez um dia nós também possamos. Eu tenho um planinho. Apenas deixe eu fazer minha mágica. Essa é uma história maluca, Connie. Sabe, eu já fui cantor uma vez. Eu tinha tudo, contrato com a gravadora, e fui dispensado. Agora dirijo um táxi. Se importa se eu fumar aqui, motorista? Claro. Que se danem as regras do século XXI, não é? Sim. Desculpa, mas não dá pra te oferecer uma bebida, DJ. Posso beber um pouco, se quiser. Isso foi uma piada? Então, como vocês se conheceram? Deus, por onde começar? Bom, primeiro é bem clichê. Um romance de escritório pras idades. Foi amor de... Amor, eu estava completamente cega pelos lanches que ela compartilhou comigo. Bem, sabe, pra chegar no coração, você tem que passar pelo estômago. E depois as joias. Eu não serei enterrada sem meus anéis. Muito bonito. E brilhante. Você adora coisas brilhantes, não é? Puta merda! Por que você não dirige direito, cara? Sério? Uou, pare ali. Talvez possamos comer alguma coisa. Essa falação de lanche me deu fome. Acho que pode fazer isso sem bater? Tentarei fazer o meu melhor. DJ é... engraçado. Ele é esquisito. Ele tava nos indo beijar. Acho que tem algo de errado com ele. Ele fica me encarando. Deve ser só solidão ou algo assim. Você está bem, T? Você não está bebendo como nós. Ah, eu tô bem. Sim. Por favor, me digam se eu estou passando dos limites aqui. Mas não sei quem está dizendo a verdade. Do que você tá falando? Bom, ok, como da Ti. Estou percebendo que vocês não têm se falado já há uns 2 anos. Mas de você, percebo que vocês duas conversam o tempo todo. Então, qual é? Acho que isso é algo que deveríamos conversar. Não, por favor, vamos falar disso, não do DJ. Bem, de vez em quando. Mas Terry não tem mídia social. Eu tenho telefone. Eu tenho um número. Há várias maneiras de entrar em contato comigo. Licença. Você está bem? Só um segundinho. Ei, eu posso pegar... O que você está fazendo aqui atrás?
Eu achei que tinha ouvido alguma coisa. Como assim ouviu alguma coisa? Por favor, isso não é o que parece. Posso pegar minha bolsa? Preciso dos meus remédios. É claro. Achei que eram ratos na parte de trás. Não queria que comessem suas coisas. Obrigado. Porra! Você tá bem? Cristo, você tá pálida. Você tá doente? Ti, o que houve? Já lidei com esquisitos assim antes. Eu cuidarei disso. Me sigam. Ok, antes que isso vá pelos ares, ela explicou o que eu achava que Por que mexeu nas nossas coisas? Eu tô tentando explicar. Você é um britânico doente ou algo assim? Não, é claro que não. Eu pensei em ter ouvido ratos nos fundos. Não queria que entrasse nas coisas. Por que haveria ratos na nossa bagagem? Como Preciso é? ligar para o seu chefe. Isso é bobagem. Por favor, chega. Uma avaliação de Connie Monson seria do seu agrado? Por favor, não diga nada. Sinceramente, achei ter ouvido algo atrás. Pode só nos levar até o próximo serviço de táxi? Mas eu ainda posso dirigir. Não, você estragou tudo. Mais uma de vocês será uma avaliação ruim. Agora, por favor, podemos terminar amigavelmente e nos leve ao próximo serviço de táxi. Se é isso que quer. Não acho que tenha sido um rato. Agora, pensando direito. Provavelmente era o alto-falante lá atrás, emitindo estática. Pode só olhar a estrada e dirigir? Pode, por favor, ouvir o meu lado? Pode só dirigir, por favor? Obrigada. Esse pedaço de merda! Deus, sabe como é difícil administrar esse maldito negócio? Provavelmente acha que sou falso, mas eu não sou! Eu não sou! Eu só gosto de me divertir! Porra! Droga! Você tá falando sério agora? Saiam da porra do carro! Agora! Agora! Saiam! O que você está fazendo? O que diabos esse cara tá fazendo? Ele tá voltando. Ai, meu Deus, ele é muito louco, gente. Ai, meu Deus, porra. Acha que todo mundo quer um pedaço de você? É isso? Hã? Eu pedi gentilmente. Agora vou ter que usar a força. Você não passa de um maldito esquisito. Eu fui mal compreendido por muito tempo. Ai, meu Deus. Todo mundo pra fora. Caiu fora! Você fica! Você fica! Forma em fila. Aqui. Divirem-se. Ajoelhem-se. Agora! Agora! Por favor, por favor. Eu não quero morrer. Por favor. A gente não vai contar pra ninguém. A gente jura. Você nunca saberá.
Não! Connie! Porra, porra é essa? porra! Tá tudo bem, Terry, tá tudo bem. Mas que porra? Que porra é essa? Não há sinal. Não vamos fazer isso. Eu não quero fazer isso. Fazer. Ninguém pode saber sobre isso. Que merda você tá falando? Temos que enterrá-lo. Temos que enterrá-lo. Temos que enterrar o corpo. Eu não quero que nada aconteça com a Terry. Ela irá pra prisão se as pessoas descobrirem. Ai, meu Deus. Connie, você é sempre que resolve as coisas. O que nós vamos fazer? Eu não sei, porra. Talvez digamos que ele cometeu suicídio. Sim. Vamos entrar no carro. Vamos até o Taco Time Fest e diremos apenas que ele se matou e é isso. Esse é seu plano? É a única coisa que eu consigo pensar no momento. Então, vamos entrar no carro e então vamos dirigir e vamos pensar em algo melhor depois. É melhor não ficarmos aqui por muito tempo. Merda! Tá bem. Vamos lá. Vamos. O que foi isso? Que é essa merda? Dirige, Glória. Meu pé tá literalmente todo abaixado no pedal. Merda. Alguém precisa chamar um mecânico. Não tem sinal aqui. Gente, eu acho que eu tô vendo alguma coisa. E o que nós vamos dizer quando batermos na porta? Eu sei lá a verdade, que precisamos de um mecânico. Esse lugar é muito grande. Por favor, seja gentil. Tá bem. Olá? Alguém? Eu vi uma garota subindo a passarela Norman. Meninas, mulheres, vagabundas. Estão lá fora. Quando ligou pra elas? Livre-se delas. Talvez não tenha sido uma boa ideia. O que mais podemos fazer? Não. Sim? Oi, desculpa estar batendo na sua porta a essa hora, mas eu e minha minhas... esposa não estamos interessados. Não, por favor, é urgente. Olha, nós não somos daqui, ok? Só precisamos chamar um mecânico para o carro porque não tá funcionando. Eu vejo... Eu odeio, eu realmente, mas sinto muito. Não, estamos desesperadas. Por favor, apenas uma ligação telefônica. Por favor, é só isso. Bem, eu acho melhor vocês entrarem então. Obrigada, sério. Nós ficamos em silêncio se for melhor. Não é isso. É que minha esposa, ela não tá muito bem, sabe? Bem, mas não é problema de vocês. Gostariam de um chá ou alguma coisa enquanto eu telefono? Você é gentil, Tem alguma mas... comida? Nancy. Não comemos na cafeteria. Eu tava fazendo uma sopa. Se gostarem de sopa. Eu acho que tem o suficiente. Eu sempre exagero quando faço sopa. Vocês gostam? Sopa?
Tá boa? Na verdade, está boa. Oh, como está a sopa? Eu espero que esteja de seu agrado. Sim, obrigada. Eu estava com muita fome. Bem, eu acabei de falar com o mecânico e... Bem, ele não pode vir até amanhã à tarde. E o que vamos fazer então? Não podemos dormir no carro. Isso pode ser pedir demais, mas com toda a comida e a hospitalidade... mas podemos pegar seu carro emprestado? Pegar o carro emprestado até um hotel? Receio não ter um carro. Se tivesse, eu deixaria vocês usá-lo. O que eu posso fazer por vocês, meninas, é oferecer quartos para a noite. Sério? Podemos pagar. Não, eu não preciso do dinheiro. Só não quero que se preocupem. Mas e a sua esposa? Eu vou informar a Marion e cuido dela. Eu não me importaria em ser cuidada numa casa dessa. Aposto que é dela o quarto maior. Eu suponho que tenha. Mas deve estar mais no sótão. O sótão? Sim, é a elevação que ela gosta. É mais fresco lá em cima. Tem certeza que ela não se importa que a gente fique? Sim. Como eu disse, ela será informada de sua presença. Bem, ela quer goste ou não. Não seria correto jogá-las para fora. Não há muitos lugares que possam ir com o veículo quebrado. Muito menos outro. Como o seu carro... Bem, o seu carro quebrou. Bem, foi, sabe, é uma tampa de distribuidor quebrada e o motor tá engasgando. Nós não sabemos, somos apenas um grupo de mulheres aqui, Norma, não sabemos de carro. É uma generalização arcaica. Minha opinião é que as mulheres podem fazer tudo que os homens fazem. Se não, até melhor. Eu não vi seu veículo lá fora. Nós estacionamos no final da estrada, perto de algum galpão. Bem, preferia que não fossem lá nessa noite. Na verdade, existem algumas regras que eu ficaria grato se as seguissem enquanto estão aqui. Nada irracional, é claro, mas para segurança. Bem, a primeira é bem grande. Haverão outros finais de noite, mas a primeira delas acho que é muito importante agora que estão na casa. Por favor, o que quer que façam? Não saiam lá para fora enquanto está escuro. Esse é realmente um plano infalível. Bem, é a única coisa que consigo pensar no momento. Nance, querida, eu te amo, mas pode, por favor, parar? Me desculpa, meninas. Era isso ou roer as minhas unhas. Deixei a porra dos meus cigarros no carro. Então vá buscar eles. Não posso. Norman disse pra gente não ir. Sério? Você tá realmente ouvindo esse esquisito? Shh, por favor, pelo amor de Deus. A única maneira que vejo isso funcionando é... Sei que tenhamos problemas e cheguemos ao festival a tempo... É se enterrarmos o corpo. E depois? Então, o mecânico chega, arruma o carro e... Vamos direto para o festival sem perder as 2 noites. Connie, você sempre foi uma graça salvadora pra mim. Desde que éramos pequenas. Ai, aqueles problemas não parecem nada agora. Sinto falta daqueles dias. Entra. Bem, eu falei com o Marion e... podem passar a noite. Mas como eu disse no jantar, precisamos de algumas regras para isso funcionar. Todas de igual forma devem ser respeitadas, então. Nada de subirem ao ático ou ao meu escritório, isso está fora dos limites. Se precisarem de mim, batam na porta do escritório. É onde vão me encontrar. E não saiam dos seus quartos depois das 10 horas.
Por quê? Bem, isso... novamente, Marion não gosta de barulhos na casa à noite. Ela é bem exigente quanto ao que deseja. Podemos trabalhar com isso? Perfeito. Bem, se fosse vocês, iria para os seus quartos agora. Deixei luzes acesas e portas abertas para usarem. Bem, se houver algo mais que precisem, tem 9 minutos restando. Sejam rápidas. Deus, você me assustou muito. Não sei. Provavelmente não é nada. Venha, vamos voltar pra cama. É fácil pra você dizer. Connie, preciso te contar algo sobre a mamãe. Connie? Bom dia. Espero que tenham dormido bem. Nós realmente agradecemos, parece lindo. Não, senti vontade de fazer algo especial para vocês. Raramente recebemos visitas. Então por que não? E a Marion vai descer? Ela não conseguiu dormir na noite passada. Ela ficou acordada e precisa descansar. Sim, eu também não consegui dormir a noite passada. Achei que estivesse tendo um pesadelo. Pesadelo? Sim, como um uivo louco ou algo assim. Eu não sei. Entre. Garantas gostaria que conhecessem Edward. O homem que manteve Marion acordada a noite passada. Então... eu estava... ajudando. Edward é o zelador do terreno aqui. Ocasionalmente tem um surto de raiva quando sente-se inclinado. Sim. Atribuições? Bem, é sexta-feira, Edward. Marion quer as sebes aparadas. Eu peço-me desculpas por isso. Ele está bem? Oh, sim, é só diferente. Tem um bom coração, mas é propenso a episódios. Estamos estabelecidos aqui, sabe? Só nós três. É como da família, então não ficamos chateados. Ele é o que é. Agora, acho que devo começar a trabalhar. E para minha própria tranquilidade, gostaria de reiterar: nada de ir ao sótão ou no meu escritório. E se precisarem de mim, venham e batam na porta.
Tirando isso, se divirtam. Nós temos piscina e quadra de tênis. Podem encontrar raquetes na cabana ao lado da piscina. E não se preocupem em limpar nada. Eu cuido disso depois que forem. Obrigada, Norman. Puta merda, cara. Meus cigarros gritavam comigo mais alto que aquele cara na noite passada. Qual é a dele? Eu não sei. Não posso esperar muito mais. Esperar pelo quê? O corpo. Bem, será um evento pra ficar nos livros. Quanto mais cedo isso for feito, mais cedo esquecemos o assunto. Terry, você tá bem? Ok, eu só preciso... Terry precisa comer alguma coisa. Eu posso ou... só... Merda! Terry! Terry! Ei, eu preciso checar a T. Deixa, Connie. Eu preciso falar com você. Claro. Lá em cima. Uhum. Lembro de ela ficar assim quando estava no ônibus escolar. Ela tinha certeza que o motorista ia nos jogar num penhasco. Nance, O que foi? temos que ir embora. Sim, nós vamos sair essa tarde, assim que o mecânico chegar. Eu e você. Temos que sair dessa. Do que você está falando? Olha, eu estive pensando sobre isso. E é uma loucura. A Terry matou alguém. Shhh. Alguém pode estar ouvindo. Eu sei que é ruim. É mais do que ruim. É um crime grave, porra. Não podemos mais tocar no corpo. Pare com isso. Olha, eu sei que elas são suas amigas. São minhas melhores amigas, Glória. Nós crescemos juntas. Porra, eu sei. Nance, por favor, só para e pensa sobre isso, ok? Terry matou alguém. E nós estávamos lá. Aos olhos da lei, somos tão culpadas quanto ela. Ninguém vai encontrar o corpo. Estamos no maldito século XXI, Nancy. Se alguém desaparece, eles acabam descobrindo. Você realmente quer se envolver e guardar esse segredo? Pela Terry faria isso. Que se foda, Terry! Pra começar, é culpa dela que sejamos essa confusão. Glória! É só... Vem aqui. Eu só tô pensando em nós. Ei, eu quero passar o resto da minha vida com você. Eu preciso pegar meus cigarros, licença. Você tá bem? Eu tô bem. Eu tô bem. Você quer falar sobre isso agora? Só me deixa respirar. Por favor. O que você queria me contar ontem à noite? Ai, porra. Oh, não. Tá tudo bem, não se preocupa. Está um pouco solta. Ela pode cair novamente. Você pode colocar, por favor? Sim. Vem cá. Aí. Obrigada. Papai te deu isso, né? No seu aniversário. Sim, antes de morrer. Depois que você foi embora.
Olá? Tem alguém aí? Olá? Quem está aqui? Por favor, me diga. Vamos chamar a Glória e a Nancy, por favor. Nancy. Ela não tá aqui. Ela pode estar com a Glória. Glória? Glória, oi? Glória? Merda! Desculpa. Você podia ter batido. Batemos? Onde tá a Nancy? Ela foi lá pegar seus cigarros. Ótimo, se descermos podemos encontrá-la. Você vem? Não vou ajudar com o corpo. O quê? O que você quer dizer? Eu só... Não posso, me desculpa. Nesse e eu não o matamos. Você tá falando sério? Por favor, só entenda o meu lado. Porque todas nós deveríamos ser presas quando foi uma pessoa. Glória, não vamos ser presas por causa disso. Que diabo está fazendo? Nessie já te contou da promessa de dedinho? Fazíamos sempre quando éramos crianças. Elas eram leis. Se alguém fizer uma promessa de dedinho, eles não estavam brincando. Glória, eu juro, ninguém vai ser presa. Por favor, me deixem em paz. Vamos lá. Não posso acreditar nela. Por favor, não começa. Nessie pode achar alguém muito melhor. Connie, pelo amor de Deus, chega. Espera, nós a perdemos descendo pra cá? Ela não tá errada, sabe? O quê? Eu que matei ele. Vocês podem se salvar. Terry, para. Se Norman chegasse aqui um dia e decidisse plantar uma árvore, ele a encontraria e se lembraria de nós e chamaria a polícia. Terry, me escuta. Ninguém vai descobrir, ok? Eu prometo. Agora, vamos lá, vamos só fazer. Ok, vamos só fazer isso. Merda, O quê? cadê as pás? Tá bom, você fica aqui e eu vou lá buscar. Vou verificar o galpão perto da casa. Tá bem. Nance? Nance, é você?
Desculpa. Você sumiu por tanto tempo, Oh, bom, você se encontrou. Só vamos terminar isso. Droga. Ai, droga. Minha cabeça. Onde eu coloquei? Ei, Norman, por acaso você tem algum analgésico? Ai, eu tô com uma dor de cabeça terrível. Norman. Jesus Cristo, que cheiro é esse? Mas, desculpa. Disse ninguém aqui. Eu tava só tentando pegar algum analgésico pra essa dor de cabeça. Desculpa, eu só vou. Você sabe. Obrigada. Eu só... Mecânico não vem de hoje. Ele vem só... Tá bem. Mas deve sair. Entendeu? Ok. Por favor, saia. Ok. Obrigada. Droga. O mecânico. Tá tudo bem. Glória e Nancy provavelmente já cuidaram disso. Não acho que iriam embora? Nancy não iria. E Glória não iria querer ir embora sem ela. Vamos terminar isso só. Sinto muito. Desculpa por não ter entrado em contato. Eu tive a pior sorte e você não faz ideia. Eu sei. Não, você não sabe. Depois que o pai morreu e você foi embora, a mãe piorou.
O quê? Eu pensei que ela ela... estava na lista de doadores, mas no final dela. Os nomes de pessoas com as quais ninguém se importa. Eu me importo. Besteira! Sabe, depois que você se mudou pra Los Angeles, eu achei que eu ia conseguir cuidar da mãe sozinha. E eu tinha um emprego, mas as despesas médicas começaram a ficar muito insanas. E comecei a ter ataques de pânico, preocupada com o fato de que não conseguiria fazer tudo. Eu não tinha ideia. É muito difícil. Você disse que sempre estaria do meu lado. Eu tentei ligar pra você tantas vezes. Eu tava desesperada, sem falar que eu senti muito sua falta. Quer saber por que eu fui embora? Porque eu também estava sofrendo. E eu vi uma saída. Você era forte. Achei que conseguiria lidar. Bem, eu não conseguia. Não consigo. Sinto muito. Por que você me chamou pra vir aqui? Nancy queria você aqui. Mas então começamos a falar sobre quando éramos pequenas e eu queria consertar as coisas. Você não sabia que era tão ruim, não é? Vamos lá, conheça as regras. Eu prometo que eu vou ajudar você e a mamãe. Farei tudo o que eu puder para corrigir isso. Você tá me dizendo que eu fiz uma viagem pro meio do nada para que você me ajudasse? Sim, acho que sim. Espero reintegrar o papel da irmã mais velha. Acha que é uma possibilidade? Tá bom. Vem aqui. Vamos lá. Já tá quase acabando. Você sabe o que garotas como essas fazem? São todas iguais. Vadiazinhas. Olá! Aqui. O mecânico chegou? Podemos ir? Onde tá Nancy? Ela não tá aqui? Não. A gente achou que ela tinha voltado pra cá. O que o mecânico disse? Ele não virá até amanhã. Nancy foi comprar cigarros e você não a viu? O quê? Cigarros? Por que ela não tá aqui? O que o mecânico disse? Não, é que... o Edward disse que ele não virá. Bem, você falou com o Edward. O que ele disse? Nance? Bem, perdoe-me interromper. Eu soube que foi ao meu escritório hoje, Glória. Sim, eu precisava de analgésicos pra minha cabeça. Você não tava lá. Mas por que entrou lá? A porta estava destrancada. Onde você estava? Minha esposa precisava de mim no sótão, então tive que sair 1 minuto ou 2 para atendê-la. Eu disse que ela está doente, mas por que entrou? Desculpa por interromper, mas o mecânico não veio. Foi o que eu ouvi. Edward recebeu uma ligação telefônica no saguão e me falou sobre. Então o que a gente faz? Bem, não há nada que possamos fazer a não ser esperar. Merda. Vamos perder um festival. Onde tá Nancy? A quarta garota, Nancy. Nancy, pra você. Você não viu ela, viu? Ela desceu pra comprar cigarros e não sabemos onde ela tá. Ela saiu da casa após escurecer. Sim. O que é estritamente contra as regras. Bem, teremos que esperar o dia clarear para encontrá-la. Você não pode esperar que eu fique aqui a noite toda esperando até amanhã para procurá-la.
Você é louco pra caramba. Bem, me desculpe, mas sim, é exatamente o que estou dizendo. É muito perigoso sair lá Que se agora. dane essa merda. Glória, chega! Se você realmente ama Nancy, você viria junto comigo e ajudaria a procurá-la. Se você realmente ama Nancy, você não correria o risco de se perder. Ai, meu Deus, para! Eu já terminei, não somos amigas. Não tenho interesse que nenhuma de vocês me diga o que fazer. Vamos falar sobre isso. Não, me toca. Eu só quero que esse dia termine. Nancy? Que merda! Você prometeu, agora ele vai enlouquecer. Querida? Que porra tá vestindo? Querida? Connie. Connie. Terry, não consigo encontrá-las em lugar nenhum. Eu literalmente não consigo encontrá-las em lugar O quê? nenhum. Nancy, Glória, todas elas se foram. Você olhou nos banheiros também? Sim, eu verifiquei o banheiro e o quarto, a casa inteira, elas se foram. E eu tô enlouquecendo, Terry, eu tô enlouquecendo. Tá, Pelo que elas espera, se disseram acalme. ontem à noite. Então eu acordei e elas não estavam aqui. Connie. Logo, e tudo o que o cara disse. Connie, você viu meu bracelete? O quê? Ele não tá aqui. Do que você tá falando? Minha pulseira. Esse lugar tá Ei, me então. assustando, temos que sair daqui. Eu devo ter Ninguém- deixado perto do túmulo. Eu não posso deixar lá. Não, não. Eu tenho que ir lá Não. buscar. Terry, Olha, por favor, calma, por calma, favor. eu vou não, lá. você não pode sair Eu vou ser agora. rápida, fica O mecânico tranquila. estará aqui daqui a Connie, pouco. eu irei pra cadeia se não pegarmos aquela pulseira, você O quê? entendeu? Talvez eu veja elas no caminho, mas eu já volto. Seja rápida, Terry.
Norman? Todas as minhas amigas desapareceram. Talvez aquela equipe de busca não seja uma má ideia. A Glória se foi. Talvez eu possa ligar para o mecânico e você também. Norman? Norman? Connie! 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 A gente tem que ir! A gente tem que ir embora agora! Que é de errado? Desculpa. Eu tava procurando a minha irmã só. Desculpa. Onde é que tá o mecânico? Você disse que o mecânico viria pela manhã e ele não... Pare! Por favor. Onde tá o mecânico? Precisa se acalmar, senhorita. Vou ligar de novo. De novo. Hello? O mecânico está aí? Sim. Residência Barn. Isso. Obrigado. Verá alguém aqui. Você é um maldito mentiroso!
Onde que tá o mecânico? Aonde que tá minha irmã, porra? Você precisa ir. Norman, por favor, eu preciso da sua ajuda. Não. Norman, Edward acabou. Pare, por favor. Pare. Edward, por favor, para. Por favor, saia. Para. Saia. Precisa sair. Oh, não. Marion! Não! Para! Marion! Marion! O meu nome é Terry. A gente precisa sair daqui. Eu preciso da sua ajuda. Quem é você? Olá, Terry. Norman. Eu não queria que fosse assim. Ela já está tentando consertar as coisas. Quem? Marion. Bem, ela sempre me amou, sabe? Ela pode gritar comigo de vez em quando, mas é porque fiz coisa errada. Então tem razão em me repreender. Eu fui um tolo por minha infidelidade. Norman, o que você está querendo dizer? Calha a boca, sua vadiazinha! Eu tava contando a ela sobre você, querida. Ah, pode esquecer isso. Por que desperdiçar suas palavras com prostitutas estúpidas? Oh, Marion, por favor. Você é apenas um homem fraco, sucumbindo ao seu patético cérebro masculino. Se quiser viver melhor, precisa remover o movo. Não, mas eu nunca fiz isso. Por favor, não. Eu amo você, Norman. Você me ama. Oh, Deus. Mais do que qualquer coisa no mundo. Então mate-a! Não! Não! Eu sinto muito. Norman, o que aconteceu? Ela voltará. Ela simplesmente me ama, você viu? Ela foi a única que realmente me amou. Norman, eu posso ajudar você. Podemos conseguir ajuda pra você.
Oh, não, 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 não. Não, a Marion me ajuda. Bem, ela sabe como ajudar na minha doença. Ela sabe como erradicar essa doença. Que doença? Garotas como você, vadias, prostitutas, tentando tirar o Norman de uma vez de mim. Você não pode ficar com ele. Oh. Veja, outras mulheres, o câncer. Marion é a cura. Eu agia como um homem primitivo, pensando apenas em lugares onde a razão morre e a excitação prevalece. Eu abri a porta para uma doença que arruinaria a minha vida e eu continuo a não ouvir, como homem defeituoso que sou. Estúpida, 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 estúpida. Eu não deveria ter deixado você entrar. Norman, pare com isso. Por favor, não tá fazendo sentido nenhum. Fomos feitos para ficar juntos para sempre. Ela não morreu de fato no incêndio. O fogo tornou nosso amor mais forte. Morte não era para nos separar, era para trazer uma nova vida. Nos tornamos um só. Edward. Oh, Edward, eu não queria mais nada além de proteger Mary e eu. Ele é meu irmão mais novo. Ele me avisava, mas eu ainda estava cego. Minha mãe e pai nos abandonaram por causa de nossos defeitos. Embora os meus fossem menos perceptíveis do que os de Edward. Mas Marion viu o meu. E todo dia ela tenta me ajudar. Marion não é você, Norman. Provavelmente é genética. Porque você e seu irmão são assim. A gente pode consertar isso. Sua esposa tá morta. Ela morreu naquele incêndio. Ela não tá com você. Chega! Se eu fizer algo errado a ela, coisas terríveis acontecerão. Renovando a doença, Norman. É a hora de ajudar a si mesmo de uma vez por todas. Não sei se eu posso fazer isso. Norman, vai dar tudo certo. Eu estarei com você a cada passo no caminho. Por favor, não me machuque. Machuque-a antes que ela machuque você, Norma. Não queremos que eu sofra novamente, não é mesmo? Não, querida, eu não quero nunca magoá-la de novo. Eu a amo, Marion. Eu também te amo, Norman. Norman, o que tá fazendo aí em cima? Cadê você? Eu tô no sótão, querida. Edward, eu preciso que limpe uma coisa. Demente, retribuição.